Aqui é o revelador Estevão Júnior. Olha, eu gravo este vídeo para falar de um assunto muito pertinente, o homem espiritual das trevas. Este assunto é um assunto que é olhado por muitas pessoas como um mito, mas o homem espiritual é uma realidade. O homem espiritual é uma verdade e que muitas mulheres, muitos homens precisam assumir este caso do homem e da mulher espiritual. Olha, nós somos africanos e por sermos africanos, o homem espiritual ou a mulher espiritual, ela age de várias formas ou de diferentes formas. O homem espiritual existe em todos os continentes, seja o continente europeu, asiático, seja o continente americano, seja o continente africano. Todos esses continentes sofrem por causa do homem espiritual. Mas afinal de contas, quem é o homem espiritual? O homem espiritual, vamos usar o termo homem espiritual das trevas. Quem é o homem espiritual das trevas? O homem espiritual das trevas é um espírito que tem usado as mulheres, e quando é mulher espiritual das trevas, tem usado os homens. Mas esse espírito, aqui na África, exatamente em Moçambique, de como nós temos acompanhado, ele vem atormentando mulheres por conta de pactos feitos pelos nossos antepassados. Alguns antepassados iam fazer pactos com os bruxos ou com os espíritas, pessoas que mexem com coisas espirituais, para que pudessem ter um cargo melhor no trabalho, para que pudessem produzir nas para que pudessem ser famosos, para que pudessem serem pessoas com uma influência positiva ou maior. Mas, hoje em dia, por causa do pacto que não foi pago, ou até que foi pago, mas alguém foi indicado como o tal pagamento, esses espíritos hoje vêm cobrando ou exigindo dívidas em nós, que somos uma geração presente, enquanto os nossos antepassados já não existem mais. Mas nós que estamos presentes, por causa do sangue e da linhagem, nós acabamos sofrendo essas cobranças e os espíritos acabam matando, acabam destruindo lares, acabam desgraçando as pessoas financeiramente ou em todos os sentidos. Há muitos casos aqui na África em que o espírito, ou o homem espiritual ou a mulher espiritual coloca briga nos casamentos, coloca desunião. Mas eu quero dizer uma coisa: o homem espiritual, assim como a mulher espiritual, age de formas diferentes em cada continente. Aqui, especificamente no continente africano, ele tem feito isso, o que eu acabo de falar agora, destruição de lares e etc, etc. Então, para dizer o que é com isso? Para dizer que nós temos que entender uma coisa hoje e agora. É possível tirar este homem espiritual da sua vida ou esta mulher espiritual de sua vida. Mas para que isso aconteça, é necessário que você acredite que existem espíritos. Porque quando nós vemos na Bíblia, a Bíblia nos fala dos anjos caídos. E esses anjos caídos, todos tinham uma identidade lá no céu antes de serem arrastados pelo diabo. O diabo, que hoje nós chamamos de Satanás, lá no céu era chamado de Lúcifer, era um anjo de luz. Mas por causa do orgulho, perdeu a sua luz e por Deus foi expulso do céu. Então, ele passou a ser chamado de Satanás, diabo. Ele tem uma identidade. Mas os demônios que ele arrastou, ou os anjos que ele arrastou, eles não têm identidade, eles não têm nome. Então, quando chegam cá deste lado, eles se empossam, eles usam o título, o nome das pessoas vivas, e nós olhamos para o fulano e ele diz: olha,
eu sou fulano de X. Quando você é uma pessoa invejosa, aquele demônio toma a sua identidade. E a partir daquele dia, aquele espírito chama-se fulano. Fulano, digo o nome da pessoa. E é aí onde o espírito começa a agir. Então o homem espiritual, ele é levado nessas andanças, nessas coisas. E os outros espíritos acabam entrando porque encontram brechas em nossas vidas. E a única pessoa que pode ocupar essas tais brechas ou fechar é o Espírito Santo. Então, se você não tem o Espírito Santo, você não é aquela pessoa selada ou que conhece a Deus, é difícil que você viva e tenha paz, porque o único que preenche é o Espírito Santo, é Jesus. Então, para dizer o que é com isso? Para dizer que a fé é loucura para aqueles que não creem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Falo daqueles que perecem, porque há pessoas que até dizem: eu não sonho a dormir com homem, mas olha para a vida dessa pessoa, não tem lar, é uma pessoa fracassada, vamos dizer, em termos financeiros ou em todas as áreas, algumas até nem estudam. E esses espíritos costumam puxar pessoas para o seu serviço espiritual. Estamos a falar de trabalhos tradicionais. A pessoa deve ser, vamos dizer, uma bruxa ou um bruxo, deve trabalhar forçadamente, espiritualmente, mas de uma forma satânica ou diabólica, ou trabalhar no obscurantismo. Então, para aquela pessoa que não entende o que eu estou a falar, vai olhar para isto mais uma vez: essa coisa desses pastores. Mas há aquela pessoa que não dorme por conta disso. Só dela fechar os olhos já se vê a manter relações sexuais. Só dela dormir já se vê a ter prazeres noturnos. Coisas que não se explicam. Mas, vamos dizer, para aquela pessoa que não percebe isto, mas ela não consegue nem casar, não consegue trabalhar, muita coisa está parada, está fechada, mas não entende que é por influência deste homem ou desta mulher espiritual. Você deve abrir o teu coração, abrir os teus olhos e entender e perceber que existe homem e mulher espiritual. A Bíblia nos fala no livro de Efésios 6, no versículo 12, dizendo assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Amém. Veja só, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os espíritos. Por que nós temos que lutar com espíritos se alguns não acreditam? Mas esses espíritos têm influenciado na vida de muitas pessoas, querendo como não. São esses espíritos que têm estragado planos, projetos, que têm bloqueado a tua vida, as tuas finanças, os teus estudos, têm colocado doença. Porque olha, Deus é bom, Deus é amor. E Deus, Ele não resiste ao mal. Então, para dizer que o mal existe na terra por causa do pecado de Adão e Eva, a partir daí as coisas começaram a ficar feias. Mas eu vou tentar explicar isso no próximo vídeo com mais detalhes sobre o pecado de Adão e Eva e como é que o mal entra nas nossas vidas. Aqui é o revelador Estevão Júnior. Subscreva-se no meu canal para mais vídeos de gênero. Deus, Ele vai mudar a situação da tua vida. E a partir de agora, eu declaro livramento. E que este homem espiritual, ao ouvir esta pregação, ao ouvir esta mensagem e esta oração, que ele abandone o teu corpo, que ele abandone a tua vida a partir de hoje, a partir de agora, é uma ordem. Satanás, vai embora em nome de Jesus. Vai embora, vai embora. Saia desta mulher, saia deste homem e liberta a partir de hoje e agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos de uma forma grande e poderosa. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.